Viri Galilei, cuidado miramini aspicientes in celum. Homens da Galileia, por que vos admirais? Estais aqui parados, olhando para o céu. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento. Prezadas religiosas, caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sinal externo, o padre que apaga o círio, marca para nós agora a ausência na sua carne, a ausência no seu corpo, ainda que no seu corpo glorioso, a ausência de Jesus entre nós, porque subiu aos céus. Nosso Senhor foi preparar-nos um lugar. Antes disso, nosso Senhor preparou sua despedida aos seus apóstolos durante um longo período de 40 dias, no qual nosso Senhor ali ainda expôs para eles as verdades, ali nosso Senhor confirmou para eles a veracidade da sua ressurreição, fez ainda muitos milagres, nosso Senhor fez também muitas promessas. A despedida de nosso Senhor, a qual nós escutamos hoje no Evangelho de São Marcos, muito resumidamente, foi na verdade muito extensa. E nos últimos domingos nós vínhamos refletindo sobre ela, sua longa despedida, que tomou conta de alguns capítulos do Evangelho de São Lucas, do capítulo 14 ao capítulo 17. Uma despedida extensa, onde nosso Senhor fez muitas promessas. Nosso Senhor disse que aqueles que o amassem receberiam a força do Divino Espírito Santo. O Pai e Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, viriam através do Divino Espírito e fariam morada naqueles que o amassem. Nosso Senhor fez ainda muitas outras promessas. Disse que não nos deixaria órfãos. Nosso Senhor até chegou a garantir que aqueles que pedissem ao Pai, que rezassem na sua oração, em nome dEle, nosso Senhor certamente atenderia. O Pai Santíssimo atenderia certamente às suas orações. Muitas promessas de nosso Senhor. E a segurança de que com a força do Espírito Santo, eles seriam testemunhas fiéis no mundo inteiro. Também para nós. É tão importante para nós que nós vivamos tudo isso através da liturgia, que a Santa Igreja pede de nós, que aquela festa que foi celebrada na quinta-feira, se celebre novamente em favor dos fiéis, também no domingo, para que todos nós vivamos as verdades da nossa fé, para que todos nós vivamos com Cristo a sua própria vida, ou melhor, para que Cristo venha viver a nossa vida em nós. Mas nosso Senhor, além de ter feito várias promessas, chegou a afirmar que seria bom para nós que Ele fosse. Se vós me amais, vos alegraríeis da minha partida. É bom para vós que eu vá, para que só assim Ele possa nos mandar o Divino Espírito Santo. Como nós podemos entender essas palavras de Jesus? Nossa pouca reflexão nos levaria a pensar muito imediatamente que talvez seria muito melhor, seria muito mais convincente se nosso Senhor permanecesse nesse mundo, permanecesse aqui em carne, osso, alma e divindade, assim mostrando a veracidade da sua ressurreição a todos aqueles que o encontrassem, a todos aqueles que pudessem ver, pudessem verificar os seus estupendos milagres, uma vez mais, em nosso favor, aqui, no meio de nós, até o fim dos tempos. Não seria melhor que nosso Senhor permanecesse conosco? Como pode ser que Ele possa afirmar que é bom para nós que Ele vá? Ah, meus amados irmãos e irmãs, Ele é Deus Todo-Poderoso, onisciente, não se engana, nem sequer pode nos enganar. E é verdade, se nosso Senhor aqui permanecesse, Ele não seria muito mais do que alguém a ser visto, ouvido, até mesmo tocado, abraçado, mas com a sua partida, com a sua ida para o céu, para nos enviar o Divino Espírito Santo, e com a santificação que Ele quer realizar em nós, Ele não será mais alguém a ser contemplado, vai ser uma vida mesmo
a ser vivida através do Espírito Santo, da força salvadora e santificadora, restauradora dos sacramentos em nós, a ação do Divino Espírito Santo no nosso meio. Cristo mesmo vem viver dentro de nós. E nós podemos ter isso sempre presente, essa verdade sempre presente. O amor busca sempre a intimidade. E é por isso que, se nós, muito mais do que contemplarmos Jesus, o podíamos, quando ele estava presente, aqueles que o puderam ver, não é? Quando ele estava presente aqui na terra, muito mais nós seremos íntimos de Deus quando ele vem para nós na vinda do Espírito Santo, quando ele manda para nós o seu Divino Espírito para fazer morada em nós. Assim, com a vinda do Espírito Santo, nós o podemos ter mais plenamente, mais intimamente, mais inteiramente. O amor procura sempre a intimidade, caríssimos irmãos e irmãs. E a intimidade que Deus busca conosco a tem mostrado todas as vezes que as pessoas da Santíssima Trindade se revelam para nós. No Antigo Testamento, Deus Todo-Poderoso mostrou-se nosso Pai, nosso Criador. No Novo Testamento, na plenitude dos tempos, encarnando-se no seio puríssimo da Santíssima Virgem Maria, ele se mostrou próximo de nós, perto de nós, mostrando-se nosso irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas aí, depois da vinda do Espírito Santo, quando Jesus manda sobre a igreja a força salvadora, restauradora e santificadora do Espírito Santo, ele vem estar dentro de nós. Primeiro, como nosso Pai esteve acima de nós, como nosso irmão, ele está sempre ao nosso lado. Mas, como força salvadora, no seu Divino Espírito, ele passa a viver dentro de nós, através da força dos sacramentos. Os sacramentos são a nossa participação na vida de Cristo, ou melhor, é a participação de Cristo na nossa própria vida. E quando nós recebemos os sacramentos, nós podemos afirmar com São Paulo: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. À medida que nós também merecemos receber aquela repreensão que os anjos do céu fizeram aos homens da Galileia. Por que estáis aqui parados, olhando para o céu? Este que vós vistes subir, haverá de descer também na plenitude dos tempos. De modo que nós agora temos a missão de espalharmos a palavra de Deus no mundo que nos cerca, e seja isso com a nossa própria vida, com o nosso próprio testemunho, e com a força do Espírito Santo, que nós receberemos também, e a recebemos certamente a cada Pentecostes, com essa força, iluminados com a verdade da salvação, com o caminho, a verdade e a vida que é o próprio Jesus, nós vamos apresentar essa salvação a esse mundo tão desesperado, a esse mundo tão imbuído em pecado, a esse mundo tão decaído por suas faltas, pelos seus pecados. Nós também fizemos parte, caríssimos irmãos e irmãs, dessa realidade perturbadora do pecado. Talvez essa marca tenha se feito presente muitas vezes em nossas vidas, mas agora nós somos chamados a sermos restaurados, santificados, transfigurados. Nós somos chamados a essa glória, a glória perpétua do céu, a qual foi preparar-nos um lugar o próprio Jesus, subindo em nosso favor. Essa força restauradora do Divino Espírito Santo foi o que deu essa habitação trinitária na alma dos cristãos, foi o que deu coragem aos santos mártires para encararem os seus suplícios. Foi o que deu coragem aos confessores de seguirem pelo mundo, pregando a verdade com as suas próprias vidas. As santas virgens, que ainda que frágeis materialmente, espiritualmente e de maneira sobrenatural, venceram impérios, mesmo na sua feminilidade. Essa força restauradora é a força que nosso Senhor quer mandar sobre nós para nos restaurar, para nos santificar. Assim é que por essa habitação divina, essa habitação trinitária,
através dessa habitação trinitária que nós recebemos nos sacramentos, nós podemos honrar o nosso batismo. Nós podemos ser verdadeiras testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, testemunho o qual nós nos comprometemos no dia da nossa crisma. É por essa força do Divino Espírito Santo que nós vamos ter presente no altar o corpo, o sangue, a alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer vir morar dentro de nós, nos nossos corações, restaurar as nossas forças, devolver-nos a vida. É por essa força do Divino Espírito Santo que nós, uma vez que pecamos por causa das nossas misérias, podemos restabelecer a nossa amizade com Deus no sacramento da reconciliação, no sacramento da confissão. É essa força do Divino Espírito Santo, força restauradora e santificadora, que pode fazer os matrimônios serem salvos, serem restaurados também, que dá a força aos esposos a suportarem-se mutuamente, sabendo suportar os defeitos um do outro, compromisso que vocês firmaram diante de Deus e prometeram, juraram diante de Deus, preservar, proteger no vínculo matrimonial, e assim fizeram muitos santos, muitas santas. É essa força do Divino Espírito Santo que dá sabedoria a pais e filhos para viverem dentro de casa, dentro do lar, a caridade cristã, sabendo ser figura de autoridade, mas também de afago, de carinho dentro de casa, também sabendo que o outro precisa, como o menino Jesus, ser submisso, ser obediente, pais e filhos que vivam dentro de casa, restaurados pela força do Espírito Santo, pela habitação trinitária em suas almas, através dos sacramentos. Assim é que aqueles que são consagrados a Deus no ministério ordenado podem ser fiéis ao seu chamado, possam assim também levar ao mundo, restaurados eles mesmos, levarem ao mundo através dos sacramentos essa restauração que Cristo quer fazer chegar a todos, porque Ele quer certamente a salvação de todos. É assim, caríssimos irmãos e irmãs, que com a imposição das mãos dos sacerdotes, até mesmo aqueles enfermos ficam curados no sacramento da unção, que nós escutamos tudo isso na narração dos Atos dos Apóstolos que ouvimos na primeira leitura da missa de hoje. Tudo isso acontece para nós, tudo isso se renova para nós a cada Santa Missa. Nós que vivemos agora, aqui, através da liturgia, os principais mistérios da vida de Cristo, os principais mistérios da nossa vida. Conta-se da vida de São Tiago Maior, um daqueles apóstolos mais próximos de Jesus, aquele que acompanhou Jesus na sua transfiguração, junto a Pedro e a João, aquele que acompanhou Jesus também no Horto das Oliveiras, de maneira mais próxima, e viu nosso Senhor suar sangue. Conta-se da sua vida, que ele foi tão restaurado, tão modificado, tão transformado pela certeza da ressurreição de Jesus e da glória eterna do céu com a sua ascensão, que ele partiu pelo mundo a pregar o Evangelho, e o seu rosto como que brilhava, transparecendo, ou melhor, refletindo aquele esplendor do rosto de Cristo, que ele havia visto transfigurado, que ele havia visto ressuscitado e que ele viu subir aos céus. São Tiago percorreu muitas nações. Ele foi da Galiléia, ele foi de Jerusalém até Portugal, aos confins da terra, aos conhecidos confins da terra, naquele tempo. Ele foi andando, caminhando, pregando, foi constituindo igrejas, foi fundando comunidades, foi pregando, convertendo, salvando, com a força do Espírito Santo que havia recebido em Pentecostes. E a sua pregação convencia, porque o seu rosto refletia a glória do Senhor ressuscitado, que ascendeu aos céus. Assim é que depois de ter pregado, voltando a Jerusalém, ao sofrer o seu martírio, a sofrer as penitências, a sofrer a perseguição, a sofrer ali, caminhando para o fio da espada, que certamente lhe transpassaria
e entregaria sua alma a Deus ao caminhar para o seu martírio. Tão convencidos foram os carrascos que um deles quis morrer com São Tiago. Declarou-se cristão, infundido também por aquela luz que refletia do rosto do próprio apóstolo, que por sua vez refletia a imagem do próprio Redentor. Aquele homem, um dos seus carrascos, fez-se cristão, declarou-se cristão, converteu-se naquele mesmo momento e morreu com o santo apóstolo. Que essa força do Espírito Santo possa refletir também em nós o rosto de Cristo, o rosto redentor, salvador e santificador de Cristo, para que nas nossas casas, nas nossas vidas, nós também possamos dar o testemunho. Homens da Galileia, porque estamos aqui parados, esse mesmo que subiu aos céus para preparar-nos um lugar, há de vir pedir-nos conta, há de vir também tomar-nos para levarmos-nos com Ele. Levemos a nossa missão restaurados pela força do Espírito Santo e pela ação salvadora dos sacramentos, vivamos uma nova vida, melhor ainda, que Cristo possa viver em nós, restaurados dentro em breve que seremos pela presença do próprio Jesus dentro de nós, na Sagrada Comunhão, que nós possamos, como filhos diletos de Maria, pedir a ela, nós possamos nos encaminhar junto a ela, para a glória eterna no céu. Estamos na novena de Pentecostes. Nossa Senhora que permaneceu rezando, pedindo a vinda do Espírito Santo sobre os seus filhos, sobre a igreja nascente, que ela possa pedir também por nós, que ela possa pedir ao seu divino esposo que venha habitar dentro de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.